Shalom Adonai a todos. Meus amados irmãos, talvez você tenha o desejo de pregar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho, você quer trazer ou você quer levar as boas novas do Senhor Jesus, ou talvez você já é dirigente de uma congregação, você dirige, você é ministro de louvor, ministro do altar, você tem um cargo eclesiástico na sua igreja e você deseja proclamar, ministrar, ser palestrante, ser um orador, e você precisa entender alguns princípios da palavra de Deus. E eu quero aqui trazer para você um dos princípios que eu tenho notado que faz falta para algumas pessoas e que eu tenho utilizado nas minhas ministrações, no meu entender, é necessário que a gente possa fazer uma adaptação da verdade de Deus ou da sua palavra, dos seus princípios, porque quantas vezes, quando eu fui ensinar na igreja, eu fui trazer um sermão, uma palestra, um ensinamento, e muitas vezes eu percebi que aquele assunto, ele poderia ser um assunto, eu vou dizer assim no meu entendimento, um pouco profundo para aqueles ouvintes. Então, muitas vezes a gente quer trazer um assunto bem profundo, com um conhecimento mais avançado, biblicamente falando, né? Porque isso é real, isso existe. Há assuntos dentro da palavra de Deus que são um pouco mais puxado, vamos dizer assim. Então, será que a própria Bíblia ela faz essa diferença, ela faz essa classificação em que alguns já estão sendo capazes de ouvir a pura e mais sólida verdade, ou nem todos estão conseguindo, vamos dizer assim, se alimentar de uma palavra mais sólida, comer uma palavra mais sólida? Será que a Bíblia ela faz essa distinção? Ela faz essa diferença? É isso que eu quero trazer para vocês aqui e utilizar isso como princípio de entendimento, como chave bíblica, como pérola para as nossas vidas, levando-nos a entender que há pessoas que estão aptas, que já têm os seus sentidos exercitados ou que estão maduras para que você possa pregar, ministrar, ensiná-las, e outras que você precisa ainda ter cuidado, porque assim como uma criança, você não pode dar um alimento muito pesado, muito sólido, você acaba fazendo mal para aquela criança ou alimentando aquela criança com alimentos muito sólidos, e isso prejudicará a própria saúde daquela criança. Está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 33, o uso de parábolas, o próprio Cristo especificando por que ele utilizava parábolas. E uma das explicações de Jesus é essa. Marcos capítulo 4 e versículo 33. Com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então aqui é o próprio escritor dizendo que Jesus Cristo ensinava por intermédio de parábolas. Mas no finalzinho do texto está escrito, segundo o que podiam compreender. Então o método parabólico, o método, vamos dizer assim, de símile, de parábola, de símbolos, era uma maneira do próprio Espírito Santo, através da pessoa bendita de Jesus, de trazer progressivamente a revelação divina, de trazer a verdade para aquela pessoa. Então o Senhor utilizava-se de parábolas porque as pessoas não podiam suportar naquele momento a revelação plena, a revelação divina na sua totalidade. Então, de forma paulatina, ou seja, paulatinamente ou progressivamente, Jesus Cristo ensinava por intermédio de parábolas, por meio de parábolas,
o escritor Marcos aqui está dizendo, para aqueles que estavam aptos a receber o ensinamento do próprio Cristo, ou seja, pessoas que ainda não podiam receber a verdade plena, a totalidade, aquela mensagem bem mais clara, mais poderosa, ele ensinava por parábolas. Então as parábolas contêm ensinamentos maravilhosos, mas foi um método que o Senhor utilizou para falar com o homem no seu nível, para se aproximar do homem, ou trazer a um entendimento e a mente do homem aquilo que ele conhecia, aquilo que a sua mente conseguia captar com as coisas aqui do dia a dia ou daquela época do primeiro século. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou parábolas como um método para trazer a verdade progressivamente à mente humana, dos seus próprios discípulos muitas vezes, e também principalmente das multidões, como vamos dizer assim, como uma estratégia, como um meio de trazer a verdade de forma progressiva, porque era o que eles conseguiam suportar, era o que eles conseguiam assimilar. Então, Marcos 4:33 está escrito: com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, primeiro ponto está aí, da adaptação da verdade, o próprio Senhor adaptando aquilo que ele queria trazer para os seguidores, para as multidões, utilizando-se do método parabólico. Outra forma que o Senhor usava, e outra referência bíblica que é muito interessante, está escrito no Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 12, onde diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, denotando a necessária, ou seja, a adaptação da verdade necessária à fraqueza humana. O que quer dizer isso, João capítulo 16, versículo 12, o próprio Cristo está dizendo que ele tinha muita coisa que dizer, mas eles não podiam naquele momento suportar, denotando a fraqueza humana. Então, Jesus, ele utilizou métodos e ele adaptou a verdade, ele fez uma adaptação da verdade, ou seja, vamos dizer assim que ele falou a verdade, ele trouxe a verdade, mas o volume daquilo que ele estava trazendo, ele teve que abaixar um pouco para que o homem pudesse suportar naquele primeiro momento, ou seja, deu aquilo que os homens ou seus próprios discípulos conseguiam, vamos dizer assim, suportar, conseguiam assimilar, conseguiam entender, Vamos para mais uma adaptação da verdade. A primeira, método parabólico. A segunda, o próprio Cristo utilizando uma adaptação da verdade por causa da fraqueza humana. E a terceira, nós sabemos que a maneira do Senhor adaptar a verdade era a adaptação da verdade no sentido de alimentar os cordeiros, João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Então, aqui nós vemos Jesus trazendo o entendimento de que Pedro teria sido tratado por Deus, e o próprio Cristo dá uma orientação para Pedro que alimentasse, ou que rebanhasse, ou que protegesse, ou que cuidasse, ou que apacentasse os cordeiros. Então Pedro foi incumbido de cuidar daqueles que eram mais frágeis, daqueles que eram como crianças na fé e que precisava de um pastor. Essa é outra verdade maravilhosa de entendermos que o Senhor levantou guias sobre o seu povo, pastores, protetores, dirigentes, líderes,
para que arrebanhasse, para que pastoreasse, para que tomasse conta, protegesse, ensinasse, orientasse os cordeiros ou os cordeirinhos, né? Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2: com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. A gente vê aqui agora Paulo, né? Paulo para uma igreja da Grécia, Corinto. Paulo trazendo uma revelação a respeito da natureza, vamos dizer assim, aquela igreja era uma igreja cheia de dons espirituais, e tinha tido experiências maravilhosas com o Senhor, mas era uma igreja que estava se comportando, e Paulo observou que era como se fosse uma igreja de meninos, ou uma igreja assim, menina, né? Uma igreja, vamos dizer assim, de pessoas que estavam sendo bebês, criança, no sentido espiritual. Ele disse: com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Então Paulo está dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja fraca nesse sentido, imatura, tinha dissensões, tinha brigas, tinha contendas, existia ali, vamos dizer assim, existia aquela, como é que eu posso lhes explicar? Preferências por grupos, né? Havia ali pessoas que tinham preferência pelo grupo de Paulo, Pedro, Jesus e etc. Está escrito também em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, mais uma vez Paulo, né, falando sobre a igreja de Corinto, está escrito: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, né? Outro exemplo de que Paulo fazia uma adaptação, ou seja, Paulo ele era estrategista, então nós precisamos entender que quando você quer ganhar uma alma, eu quero aqui fazer uma adaptação da verdade. Você precisa, não vou dizer que você tem que se mundanizar, mas você precisa saber conversar com a pessoa, se aproximar primeiro da pessoa, falar sobre outros assuntos, dizer que quer levar a pessoa em um lugar especial. Muitas vezes parece que você está ouvindo aquilo que a pessoa está falando, oferecer o seu ombro, permitir uma conversa saudável. Então você tem que ser prudente como a serpente. Prudente como uma serpente, no sentido de usar a sua inteligência para fazer uma adaptação da verdade e utilizar aquele momento certo para trazer a verdade à pessoa. E se for preciso, muitas vezes, você não pode querer ganhar aquela alma ou levá-la ao conhecimento da verdade como se você fosse o Espírito Santo, se você que tivesse o poder de regenerar aquela pessoa. Não é isso que Paulo está nos ensinando, mas ele está ensinando que ele muitas vezes fez fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ou seja, Paulo, ele se aproximava. Paulo, ele abraçava a causa. Paulo, ele estava no meio, não era do meio, mas estava no meio. E dessa forma, ele estava tentando ganhar até mesmo os judeus de sua nação. E quando ele via que não havia mais possibilidade, então ele partia para os gentios. Então a gente vê aqui, percebe que o próprio Paulo fazia uma adaptação da verdade, sendo ele também um estrategista, né? Então temos Cristo, o nosso Salvador, utilizando parábolas. Temos também a própria Escritura falando que tem que haver uma adaptação da verdade por causa da fraqueza humana. João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. A gente vê também
Jesus classificando as almas muitas vezes como cordeiros e que precisa de guia para orientá-los, para protegê-los, para rebanhá-los. A gente vê o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, dizendo que estava alimentando aquelas crianças espirituais com leite. E você percebe que é um leite espiritual, então há uma adaptação da verdade. Então a igreja de Corinto era uma igreja que tinha suas preferências, brigas por causa de dons, por causa de profecia, etc. E Paulo considerou aquela igreja como uma igreja de crianças, de bebês espirituais, e eles precisavam, e Paulo tinha dado alimento espiritual, ele colocou o nome de leite espiritual, um alimento mais leve, e mesmo depois de anos, eles não podiam ainda receber o alimento sólido. Então ele fez uma adaptação da verdade. Nós temos também outro exemplo de Paulo, no qual ele diz que fez-se fraco para com os fracos. Então Paulo fazia uma adaptação de seu próprio ministério para ganhar algumas pessoas. Nós temos também outro exemplo aqui, em Hebreus capítulo 5, versículo 12, aonde diz aqui o tema: alguns são incapazes de absorver verdades mais profundas. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz assim: com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 12, temos aí mais um exemplo de que há pessoas que precisam que a verdade seja adaptada a elas, e é claro que existe aqui exortação, Paulo exortando o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo ali que esse povo, essas pessoas para as quais foi dirigida aquela palavra, estavam sendo imaturos ou tinham assim um comportamento de crianças espirituais, e por isso o escritor estava dizendo que havia ali um alimento como leite. Então a gente vê aqui adaptações da verdade sendo implantada, sendo colocada, sendo servida como uma orientação bíblica e divina da parte de Deus. Então existe a idade espiritual de pessoas, assim como uma pessoa acaba de nascer no reino físico, ela também pode nascer no reino espiritual, e muitas das vezes essas pessoas que nascem, o que nós estamos tentando ganhar para Jesus, elas precisam receber o alimento espiritual, mas tem que ser um alimento adaptado para o nível espiritual ou para a idade espiritual dessa pessoa. Muitas vezes essa pessoa está num nível espiritual, ela está recebendo uma adaptação da verdade, quando na verdade já era para ela ser madura na fé. Então nós temos que vigiar muito, tomar muito cuidado, procurar ensinar as pessoas que estão próximas de nós, despertá-las para um crescimento maduro, sólido e poderoso nas Escrituras, mas ao mesmo tempo saber lidar com as fraquezas humanas, com a incapacidade de receber certos ensinamentos. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus tem que ser dada para os que são crianças e bebês, tem que ser um leite espiritual. Para os que estão maduros na fé, você já pode dar um alimento sólido, porque tem os seus sentidos exercitados. Amém? Então que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua vida, e que você possa perceber que em certos momentos, e na maioria deles, você precisa fazer uma adaptação da verdade, utilizando a inteligência espiritual, a sabedoria divina, para lidar com pessoas que são da igreja, para lidar com pessoas que não pertencem à igreja, mas que estão ouvindo o evangelho, e para lidar com pessoas que realmente têm o desejo de conhecer a palavra de Deus e crescer no caminho do Senhor, mas que são pessoas que ainda são muitas vezes nem cristãs, e outras que são apenas crianças espirituais. Nós precisamos ter essa sonda espiritual, esse discernimento espiritual para lidar com todos os tipos
de naturezas humanas e espirituais para lidar com todos os tipos de pessoas e níveis nos quais elas se encontram diante de um Deus tão poderoso. Um grande abraço e que Deus lhe abençoe, lhe dando graça e sabedoria na proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.